Olá, o Câmara Entrevista recebe hoje nos estúdios da TV Câmara o prefeito Rafael Lunardelli Agostini para falar sobre dois assuntos: a aprovação em regime de urgência da atualização do valor venal da planta genérica e também da concessão dos serviços de tratamento de água e esgoto aqui em Jaú. São informações que você vai ouvir agora, informações oficiais, né? As informações corretas sobre esses dois projetos que foram aprovados. Muito obrigado pela sua presença aqui, prefeito. Obrigado pelo convite, Tânia. Obrigado você que está em casa. Obrigado à TV Câmara pela oportunidade. A gente está aqui para esclarecer, né, prefeito? Existem muitos boatos por aí. Então, por exemplo, a atualização do valor venal da planta genérica. A gente sabe que isso não era feito desde 2005. Foi feito em 2005 para valer em 2006. E então estava realmente desatualizado. Eu queria que o senhor começasse falando por aí. Bom, acho que antes mesmo da gente entrar na questão técnica, dos critérios da atualização e do porquê foi feito desse jeito, e também antes mesmo da gente entrar no mérito do administrativo da concessão do serviço de água e esgoto, acho que é importante dizer que não se administra uma cidade com a quantidade de problemas que Jaú tem hoje, com a quantidade de demandas administrativas, judiciais, orçamentárias que nós temos, só com ações simpáticas. E o administrador público tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, caráter e hombridade para saber que ele tem que fazer o que tem que ser feito. Mesmo que isso lhe custe politicamente. Mesmo que isso lhe custe politicamente. É irresponsável o administrador que, por medo da repercussão política, deixa de tomar medidas administrativas necessárias para resolver situações históricas que ele tem o dever de resolver. Então, eu tomei uma decisão, quando eu assumi a prefeitura, que acima dos meus interesses políticos e acima até mesmo da minha imagem política, estava o interesse público do município. Município esse que hoje sofre com demandas judiciais impetradas nos últimos 20 anos e que muitas transitaram em julgado, muitas estão em fase de execução e a prefeitura tem que resolver esses problemas, senão ela vai tomar multa diária e também sofrer as sanções e as consequências por conta disso. Aí fica ingovernável mesmo, né, se acontecer isso. Exatamente. Então, nós estamos tomando medidas administrativas austeras, nós estamos tomando medidas administrativas antipáticas sob o ponto de vista político, mas corretas e necessárias sob o ponto de vista gerencial e administrativo para a gente resolver a quantidade imensa de problemas que nós temos que resolver na cidade e cumprir com determinações judiciais por conta de erros e de problemas que não foram resolvidos nos últimos anos. E uma dessas questões envolve a questão do problema da falta d'água, do sucateamento do serviço de água e esgoto do município de Jaú e também a necessidade de nós termos medidas viáveis e justas para aumentar a arrecadação do município para fazer frente aos problemas que nós temos. Bacana. Então vamos começar falando do IPTU. Eu queria que você desse literalmente uma aula para quem está em casa agora, para as pessoas entenderem direitinho como é que é isso daí e como que vai... As pessoas estão achando que é só pegar o valor total do carnê que chega e aplicar 40% em cima. As pessoas estão assustadas com isso e não é isso que vai acontecer. Então eu queria que o prefeito agora virasse professor e desse uma aula para a gente aqui. Vamos lá, Tânia. Primeiro passo, que é importante todos nós esclarecermos. O valor venal de todos os imóveis na cidade de Jaú está absolutamente defasado há muito tempo, tá? E existia a necessidade de atualização desses valores. O que nós estávamos, desde o início desse ano, estudando qual a melhor maneira de proporcionar essa atualização sem prejudicar mais os moradores dos bairros com menos poder aquisitivo. Então nós quebramos a cabeça para encontrar uma equação que menos prejudicasse a população mais carente do município. Então nós fizemos vários tipos de simulações antes de tomar a decisão. Por exemplo, é diferente se você pegar para analisar a valorização no valor de mercado dos imóveis do município de Jaú de uma região para outra, obviamente. Que se nós pegarmos os valores de 2005 para cá, houve uma valorização muito maior do que 40% em todas as regiões, mas umas tiveram valorizações maiores do que as outras. E como que nós fizemos para detectar isso? Nós
temos o cadastro dos valores recolhidos do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, e que torna muito claro o diagnóstico da Secretaria de Economia e Finanças acerca do quanto está custando a transação dos imóveis no valor de mercado. E um fato que nos chamou muito a atenção e que fez com que nós tomássemos a decisão do reajuste linear foi justamente o fato de que as maiores valorizações, em muitos casos, acabaram ocorrendo em bairros onde a população não tinha o maior poder aquisitivo. Vou explicar para você que está em casa, para você escutar. Se você pegar um imóvel, por exemplo, no centro da cidade, no Jardim Alvorada, no Jardim Maria Luísa, por exemplo, obviamente que são casas, em sua grande maioria, casas de alto padrão. Obviamente que uma casa no Jardim Maria Luísa, uma casa no Jardim Diamante, vale muito mais do que uma casa no Cila Bauab. No entanto, se nós pegarmos a curva gráfica de valorização do valor de mercado desses imóveis de 2005 para cá, muito embora as casas do Maria Luísa e do Jardim Diamante sejam muito mais caras, porque são bairros de alto padrão, você vai perceber que o percentual de valorização no valor de mercado dos imóveis, ele proporcionalmente acabou se valorizando muito mais frente ao valor venal que existia em 2005, data da última atualização, no Jardim Cila Bauab do que em muitos bairros nobres da cidade. Porque teve mais investimento? Porque, por exemplo, o Cila Bauab em 2005 ele era terra, ele foi asfaltado. Então, um lote no Cila Bauab, por exemplo, antes da atualização da planta genérica, inclusive eu estou trazendo dados oficiais aqui, obviamente que sem endereço e sem nome dos proprietários, por exemplo, para você ter uma ideia, o valor venal de um lote no Jardim Cila de Lúcio Bauab, antes da atualização da planta genérica, agora que nós fizemos, era R$ 3.339. Hoje você não compra uma casa no Cila Bauab por menos de R$ 100 mil. E nós não aplicamos o percentual de valorização na planta genérica para efeito de cálculo no IPTU proporcional à valorização do valor do mercado, porque se nós tivéssemos feito o critério de análise individualizada e regionalizada da cidade toda, nós estaríamos cometendo uma injustiça de penalizar mais a população de bairros da periferia do que de bairros do centro da cidade. Então nós, por conta disso, escolhemos o caminho de um reajuste linear que proporcionalmente subisse o valor de todos o índice de todos os valores venais dos imóveis numa mesma linearidade, mas proporcionalmente os imóveis com valor venal menor tiveram reajustes menores e os imóveis com valor venal maior tiveram reajustes maiores, e ainda assim todos eles estão muito defasados frente ao valor de mercado, mesmo com a atualização. O secretário de Finanças estava me contando que o nível de desatualização, vamos colocar assim, dos imóveis em Jaú hoje é de 60% a 100%. Eu vou citar um exemplo para você aqui. E o senhor aplicou só 40%. Nós atualizamos o valor venal dos imóveis em 40%, e ainda assim estão muito defasados. Se eu fizesse análise regionalizada, se nós pegássemos um bairro, por exemplo, como Jardim Comerciários e Vilagem de Roma, que são bairros que nós tínhamos um valor venal em 2005 e hoje, por conta do Itatiaia, que saiu ali do lado, do Jardim Juliana, que está saindo ali do lado, dos prédios que estão saindo ali na frente, de todo o desenvolvimento da cidade está voltado para aquela região, vários loteamentos novos saindo ali. Houve uma valorização de 2005 para cá no valor de mercado de um imóvel no Vilagem de Roma, por exemplo, no Comerciários, muito maior percentualmente do que em muitos bairros nobres da cidade, muito embora os bairros nobres tenham casas mais caras. É diferente o que eu estou falando. O preço de uma casa no Maria Luísa, no Jardim Diamante, é muito maior do que o Comerciários. Só que se você pegar quanto valia uma casa no Jardim Diamante, no Jardim Maria Luísa em 2005, e percentualmente ver quanto foi a valorização, houve uma valorização muito maior do que 40%? Sim, mas se você pegar a valorização, por exemplo, nessa outra região, onde há toda uma política de desenvolvimento urbano voltada lá, novos bairros saindo ao lado, você teve uma valorização proporcionalmente ainda maior. Então, se nós fizéssemos o estudo de impacto regionalizado, se nós aplicássemos o índice regionalizado, nós teríamos cometido uma injustiça de ver alguns bairros da periferia da cidade
tendo um aumento maior do que o Jardim Alvorada e o Jardim Diamante. Foi o que aconteceu em 2005, aliás. Foi o que aconteceu em 2005, no governo do PSDB, exatamente. Exatamente, foi o que aconteceu. Eles acharam que aplicando o índice regionalizado eles iriam fazer justiça tributária. E na prática o que eles fizeram foi simplesmente fazer a valorização proporcional ao valor da valorização dos imóveis no mercado. Mas muitas vezes os imóveis no valor de mercado valorizam-se em regiões onde o povo não tem o poder aquisitivo para pagar por aquela valorização. E nós não fizemos isso. Se nós fôssemos adotar o índice que o governo do PSDB adotou em 2005 ou em 2006, ou até mesmo na atualização de 2001, nós teríamos que dar um aumento no Silabauab de mais de 100%. E nós não fizemos isso. Então tem muita gente falando sem saber o que está falando. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Um lote no Jardim Sila de Lúcio Bauab, trouxe até o carnê aqui. A pessoa vai receber um carnê, é um lote eu estou falando, não é uma casa, ok? O total anual do carnê, antes da valorização, era de R$ 245,74, ok? Um imóvel, vejam bem, cujo valor venal antes da atualização da planta genérica era de R$ 3.339,73 e com a valorização da planta genérica esse valor venal foi para R$ 4.675,58. O valor total do carnê é R$ 245. A pessoa não vai ter 40% de aumento sobre 245, porque esses 245 são os impostos e mais as taxas. Tá, vamos falar quais são as taxas, né? A taxa de limpeza pública, conservação e vias logradores, bombeiro e iluminação pública. Isso, exatamente. Então a pessoa vai ter 40% de aumento sobre R$ 33, que é o valor do IPTU. A gente consegue mostrar, Carlinhos? Tá? Aqui, se a pessoa puder acompanhar. Então, assim, valor total do carnê no ano de um lote no Silabauab, R$ 245,74. Valor venal do imóvel, R$ 3.339. É só sobre esse valor aqui, é só sobre o valor do IPTU. Isso essas taxas não entram. Que nos bairros mais pobres corresponde à menor quantia do que vem no valor cheio do carnê. Quer dizer, essa pessoa aí, no caso, vai ter um aumento de quanto? Essa pessoa vai ter um aumento de R$1 por mês. R$1 por mês. R$12, não, 40% sobre 33, R$16 no ano, R$2 por mês. R$2. Nem isso, R$1,50. Dividido por 11, né? R$1,50 por ano, por mês, R$1,50 por mês, tá? Então, e o valor venal, 3.339 agora foi para 4.675 e continua muito aquém do valor de mercado. Isso um lote no Silabauab. Eu vou citar um exemplo para você de um imóvel no Jardim Pedrometo. As pessoas vão se acalmar quando receber o carnê, que elas vão ver que não é nada disso. Um imóvel no Jardim Pedrometo, por exemplo. O valor venal desse imóvel aqui no Jardim Pedrometo, que nós temos aqui a conta, está escrito aqui, 14.940. Super desatualizado. Que imóvel em qualquer lugar da cidade, principalmente no Jardim Pedrometo, seria nesse valor. Isso é uma obra, uma casa mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então nós temos aqui um valor venal, foi para 20.916, tá? A pessoa não vai ter 40% de aumento sobre R$ 367, que é o total anual do carnê dela. Pode dar um zoom aqui para explicar para vocês. O valor total do carnê desse imóvel no Jardim Pedrometo é R$ 367, mas não é IPTU R$ 367. Aqui estão todas as taxas junto. Então a pessoa não vai ter 40% de aumento sobre 367, ela vai ter sobre 149. Puxa mais para cá. O que vai dar um reajuste no ano, 40% de 149 vai dar um reajuste de R$ 60 no ano, R$ 6 por mês, para a gente colocar um asfalto novo na cidade, para a gente fazer as melhorias que nós estamos pretendendo fazer. Quer dizer, não é um valor muito significativo. Qual que é a arrecadação hoje? O senhor tem esse número, não? A arrecadação vai sofrer alteração para o próximo ano, né? Sim, mas a de gente 40% estima, em média. Não, só a do IPTU e do ITBI. Né? Na prática não vai ser a arrecadação do município, não vai aumentar em 40% em tudo, vai aumentar só no IPTU. Agora eu vou citar um outro exemplo que eu acho importante a gente estar mostrando para acabar com as dúvidas, né? E também para desmantelar as mentiras que algumas pessoas estão contando. Eu estou aqui com um imóvel no Jardim São José, ok?
o valor total desse imóvel no Jardim São José, do carnê, o valor do carnê é R$ 326 por ano, ok? Ok. Por ano. A pessoa não vai ter 40% de aumento sobre R$ 326. Ela vai ter 40% sobre 121. Isso daí vai dar R$ 50 de aumento no ano, dividido em 12 meses. Nós vamos ter aí R$ 4 de aumento por mês. Para a pessoa ter um asfalto novo no bairro. Acalmaram vocês que estão aí assistindo? Então tem muita gente que está... Agora eu vou citar o exemplo de uma casa no centro. Eu moro no centro. Tá? Aí é que entra o mecanismo da justiça tributária que a gente fala. Eu estou aqui com o valor de um imóvel no centro, um valor venal, uma casa cujo valor venal está R$ 169 mil. Foi para 237. Se alguém achar uma casa no centro valendo 237 mil reais, 2 milhões para cima. Me avisa que eu compro. Eu também. Eu também quero. Porque não existe. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. A pessoa tem R$ 1.981 reais de valor de IPTU, essa casa no centro, ok? Ela não vai ter 40% sobre 1.981, mas ela vai ter 40% sobre 1.696. Nesse caso, ela vai ter um reajuste no valor bruto do carnê de 34%. Enquanto que a pessoa que mora no Jardim Pedrometo, conforme eu citei para você, vai ter um reajuste no carnê de 15%. Quem mora no centro, no valor total, vai ter um reajuste de 34. Quem mora no Pedrometo, no valor total, vai ter um reajuste de 15 ou 16. Acho que ficou claro agora, né, prefeito? E é muito mais justo nós aplicarmos essa linearidade para cobrir proporcionalmente a defasagem, de acordo com critérios lógicos e proporcionais e lineares, do que nós fazermos a reposição de acordo com a valorização real localizada de cada imóvel. Porque se fosse assim, os maiores prejudicados seriam os moradores do Sila, do Comerciários, do Világio de Roma, da Vila Sampaio, por causa da USP. Então, nós adotamos o critério linear após fazer um amplo estudo acerca do que seria menos nocivo a quem? A população mais pobre da cidade. Então, isso precisa ficar bem claro. Agora, tinha que fazer a atualização da planta genérica, Tânia. Não tinha mais jeito da coisa ficar do jeito que estava. E eu vou aqui falar uma coisa para vocês. O imóvel na Avenida Ana Claudina, esquina com a Ângelo Zuliani, prédio da minha família. Só de terreno lá, tem uns 4, 5 milhões de reais. Não estou falando do prédio. Só de terreno tem uns 4, 5 milhões ali. Imóvel da minha família. Sabe qual era o valor venal que estava registrado aqui? 354 mil reais. Também esse compro. Eu posso divulgar. Esse eu posso divulgar porque é meu. Entendeu? Então, assim, tá errado. Então, assim, todo mundo quer asfalto de primeira, todo mundo quer água na torneira, todo mundo quer tudo, mas o maná caiu do céu há 3.000 anos na Bíblia e foi só uma vez também. Não cai nada do céu. Não tem almoço de graça. Nós temos que saber o seguinte: para fazer as melhorias que a cidade precisa, nós precisamos hoje ter coragem, seriedade, caráter para tomar decisões políticas difíceis, mas que administrativamente lá na frente vão trazer os benefícios em resultados e serviços públicos que a população espera. Não adianta ficar jogando para a torcida, dando risadinha, dando tapinha nas costas e jogando para a torcida. Jogar para a torcida não ganha jogo. A torcida que tá vaiando no começo do jogo se o time tá jogando feio é a torcida que aplaude no fim do jogo se o gol sai. E a torcida que tá aplaudindo o toque de calcanhar dos jogadores no começo do jogo é a mesma torcida que vai vaiar no fim do jogo se o time não tiver pragmatismo fazer o gol. Então, assim, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós estamos administrando com austeridade, com seriedade, na linha dura, mas fazendo o que tem que ser feito. Bacana, vamos passar então, dentro desta linha de administração, agora explicar a questão da concessão dos serviços de água e tratamento de água e esgoto. Bom, primeiro ponto para a gente compreender a necessidade de concessão do serviço público de captação, tratamento e distribuição de água potável e de esgotamento sanitário. O primeiro fato, já existem 2 concessões em andamento na cidade de Jaú. Qual que é o percentual Acredito em relação ao serviço? Acredito que uns 45% da cidade já estejam
com concessão, e essa concessão é desde 95 que ela vem acontecendo. O problema que aconteceu foi o seguinte: o município lá atrás concedeu para a iniciativa privada a captação, o tratamento e o fornecimento, que é o que dá lucro. E ele ficou com o osso, que é a manutenção de uma rede obsoleta, idealizada para Jaú dos anos 70 e 80, porque o SAEM já foi idealizado em 1969 e naquela época era uma autarquia e uma ideia muito ousada do ex-prefeito Jarbas Faraco e correta naquele momento. Tanto é que durante 25, 30 anos a cidade não teve falta d'água, mas de 2000 para cá, 2003 para cá, a coisa começou a apertar, porque a cidade cresceu e principalmente porque o osso duro, que é a manutenção de uma rede obsoleta, que tinha tido investimento só há 40 anos, ela estava toda em cargo do município. E nós tínhamos contratos para honrar, que acabaram endividando o SAENJA. A situação do SAENJA chegou num nível insuportável por conta de políticas de reajuste nas tarifas referenciais para as concessionárias praticadas nos governos que administraram essa cidade, principalmente nos anos 2000. E isso fez com que hoje o SAENJA registre um déficit de aproximadamente 20 milhões de reais e tendo um prejuízo operacional estimado em cerca de quase R$500 milhão por mês. Fora o desperdício de água, né? Desperdício eu fiquei assustadíssima quando a cada 10 litros que se capta d'água na cidade de Jaú, 6 se perdem por vazamento, por problema na rede. 60% de água indo para o lixo. Indo para o lixo. Outro dado preocupante, nós temos mais de 20% de inadimplência. E além da inadimplência, nós temos um outro dado muito importante e triste da gente constatar também. Os hidrômetros da grande maioria das casas da cidade de Jaú não são trocados há quase 35 anos. E com isso tem casas onde se consome pouco e se cobra muito, e outras casas onde se consome muito e se paga pouco por problemas no hidrômetro. Então, esse é o problema da rede hoje que nós temos. Problemas esses que somados proporcionam a falta d'água em quase 40% da cidade de Jaú. 20 bairros não têm água hoje na cidade de Jaú, em algum momento do dia. Esse é um ponto. Outro fato, existem ações judiciais que foram impetradas contra o município nas últimas administrações e que estão agora sendo executadas durante o meu governo. Despencaram no seu colo? Despencaram no meu colo problemas que há 30 anos ninguém resolveu. E eu tenho até o dia 11 de outubro para apresentar um plano para a Justiça sobre como eu vou resolver esses problemas. E para resolver eu preciso de 160 milhões de reais. E eu não posso nem fazer empréstimo, porque o limite de endividamento do município, se nós pegarmos o que nós já temos de dívida consolidada, o que vai aumentar agora por conta da obra do PAC, que teve que fazer um empréstimo para dar contrapartida para o Ministério das Cidades, e está começando a cobrar. Se nós somarmos essa dívida consolidada, o parcelamento da dívida com o INSS que nós fizemos, e mais 160 milhões, se a gente tivesse a ousadia e a irresponsabilidade de buscar esses recursos no empréstimo junto ao BNDES, junto ao BID, junto ao BIRD, nós estouraríamos o limite de endividamento do município, que é 1,2 vezes a receita corrente líquida, definido assim pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí você ia ser cassado, prefeito. Então eu não tenho como resolver um problema. O município está acuado judicialmente para tomar uma decisão, para instalar válvulas de aumento da pressão, troca de tubulações que proporcionam desperdícios, troca dos hidrômetros que proporcionam cobranças inadequadas para o consumidor, a instalação, por determinação judicial, de sistemas de tratamento de esgoto em Potunduva, no Pouso Alegre e na Vila Ribeiro, e acabar com o problema da falta d'água na cidade de Jaú. Tudo isso precisa de dinheiro para fazer. E não é pouco dinheiro, são 160 milhões. Além de tudo isso, Tânia, nós temos uma outra decisão judicial transitada em julgado, tá? Que é a ação judicial do lixo, que já teve 2 ex-prefeitos condenados por não resolver o problema. Para resolver o problema do lixo em Jaú, ao longo de 20 anos, precisa de um investimento de aproximadamente 400 milhões de reais. É outra PPP, é outra concessão que vai ter que ser feita. Nós temos uma outra ação judicial. PPP é parceria público-privada. Nós temos uma outra ação judicial que obriga o município a instalar galerias pluviais
para captação e escoamento adequada de águas de chuva em 23 bairros da cidade, que as últimas administrações receberam sem galeria e aceitaram. Trânsito em julgado, nós estamos em fase de execução. Outro abacaxi que caiu no meu colo para eu resolver, para cumprir custa mais de 200 milhões de reais. Então, se você somar tudo que nós temos que resolver só de pepino judicial, de problemas que atrás ninguém resolveu, lá atrás, e que agora tem que resolver, tem quase 1 bilhão de reais. Para eu fazer isso sem fazer concessão de serviços públicos, eu teria que fechar todas as escolas do município, todos os postos de saúde, mandar todos os servidores concursados, comissionados embora. Fechar a prefeitura. Fechar a prefeitura durante 3 anos só para cumprir decisão judicial. E não tem como você chegar lá na justiça e falar não tem dinheiro. O que a juíza falou para você quando você foi lá? A juíza me recebeu muito bem, ela é apaixonada pela cidade, está disposta a colaborar dentro do que for possível, dentro da lei, para que a gente consiga cumprir essas decisões. Nós estamos apresentando projetos, encontrando alternativas, ela vem percebendo a seriedade com que nós estamos tratando essas questões, mas ela foi muito clara para mim, ela falou, prefeito, decisão judicial não se conversa, não se debate, se cumpre. O senhor foi eleito para isso. E eu falei para ela, a senhora está certa, eu fui eleito para isso e vou resolver isso. Eu não fui eleito para dar tchauzinho e só para ser visto simpaticamente pelas pessoas. Eu fui eleito para resolver os problemas. E ter coragem para fazer o que eu estou fazendo para resolver os problemas, é isso que tem que fazer a diferença. E é isso que marca as pessoas para a história. Porque nós não estamos precisando mais de canastrice, de canastrão, de gente que fica só jogando para a torcida e falando pessoas, parte da torcida quer escutar, né? E amigo não é aquele que fala só o que a gente gosta de ouvir. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então o nosso governo está tendo a coragem, num momento histórico onde os principais problemas da cidade precisam ser resolvidos, de tomar decisões difíceis sob o ponto de vista político, mas imprescindíveis sob o ponto de vista administrativo, para a gente enfrentar esses desafios que nós temos que enfrentar. Prefeito, o que vai acontecer agora? Vai ter agora, então, o processo de licitação, certo? E o contrato entre a prefeitura, o SAENJA, e a concessionária que ganhar a licitação, ele ainda vai ser discutido ou não? Esse contrato ainda tem uma discussão em cima disso? Ainda vai ter um edital, esse edital vai ficar disponível no mínimo por 30 dias para consulta pública, vai ter audiência pública, o processo vai ser absolutamente aberto e democrático. Tá? Agora é a fase de debates. Agora é a fase de debates. Eu estou perguntando isso porque as pessoas têm basicamente dois receios, que é o aumento da tarifa de água e os funcionários do SAENJA que têm medo de perder o emprego. Gostaria que o senhor deixasse claro aumento de tarifa não haverá, até porque nós fixamos bem na lei o seguinte, a equação econômico-financeira que vai nortear o edital, que nós estamos elaborando para nortear o edital, porque uma concessão, ela tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro e tem que ser ela tem que ser um negócio rentável para a iniciativa privada, porque ninguém vai pegar isso de graça. Claro. Obviamente que a pessoa vai pegar para ter lucro. E tem que ser também interessante para o município em termos de investimento. Então essa equação econômico-financeira ela está sendo montada com base no valor da tarifa atual. E a atualização dela se dará mediante índices de preço de mercado, IGPM, IPCA e tudo mais. E mais do que isso, só com autorização e assinatura do prefeito em decreto. E eu não vou autorizar. Aumento. Então tudo está sendo montado, a equação econômico-financeira do contrato, que vai estar estabelecida primeiramente no edital, que é a matriz contratual de qualquer concessão, ela vai estar estabelecida com base nos parâmetros dos valores atuais da tarifa. Porque a tarifa de Jaú não é baixa, é uma tarifa, é uma tarifa razoável, vamos dizer assim. Então nós estamos fazendo isso de uma forma em que a empresa vai fazer os investimentos, ela vai, por conta do tempo que ela vai ter o direito de explorar o serviço, ela vai ter a oportunidade também de manter os investimentos e amortizar esses investimentos que ela está tendo e ter o lucro dela, porque é para isso que se faz parceria público-privada. Não existe parceria público-privada sem os investimentos darem retorno para o parceiro privado que investiu. É assim que funciona nas rodovias, é assim que funciona em todo local. E o que nós temos no edital é que ter regras claras de como nós vamos fazer isso, os investimentos serem cumpridos sem onerar a população. E esse é um compromisso, enquanto eu for prefeito, nós não vamos possibilitar reajustes
acima dos índices de preço de mercado com a reposição inflacionária de cada ano para viabilizar essa concessão. Okay. E uma coisa que é bem claro que nós temos que deixar, concessão é diferente de privatização. Privatização é quando alguém vai e compra uma empresa, que foi o que aconteceu com a Telesp, por exemplo. A Telefônica foi lá e comprou a Telesp. Concessão é diferente. Ninguém está vendendo nada para ninguém. Nós estamos concedendo a exploração do serviço, temporário, a prestação do serviço por um tempo determinado, mediante o compromisso editalício, não é boca a boca, é editalício do parceiro privado fazer os investimentos editalícios que são previstos na planilha, no edital e no contrato. Uma outorga onerosa para o município em troca da concessão, além dos investimentos que ele vai fazer, uma outorga que a gente pretende utilizar na pavimentação, porque todo mundo quer asfalto novo na cidade inteira. Faz quase 30 anos que ninguém asfalta, que ninguém recapeia a cidade, só tapa buraco. Aí todo mundo acha que em 8 meses a gente vai chegar e vai passar ouro preto na rua. Não é assim. Precisa ter orçamento, precisa ter dinheiro. Então essa concessão ela vai matar 3 coelhos numa cajadada só. Ela vai resolver o problema da água e esgoto, da água, do esgoto, e vai resolver o problema do asfalto. Porque com o dinheiro da outorga onerosa a gente vai fazer o recap de boa parte das vias públicas da cidade. Fora que o Plano Nacional de Saneamento está aí para todo mundo ter que cumprir, vai ter que ver essa história dos resíduos sólidos ainda, e quem não cumprir o Plano Nacional de Saneamento Básico não recebe verba do governo federal. Tem isso também. Tem isso também, né? Tem mais esse detalhe que todas as cidades ali da região de Santa Cruz do Rio Pardo, de Pau Sul, agora o ano retrasado, ano passado, refizeram um contrato de 30 anos, renegociaram com a Sabesp e renovaram, a maioria renovou. O senhor acha que a Sabesp vem para cá, vai querer entrar? A licitação é aberta, a Sabesp pode participar. O senhor acha que ela topa? Eu acho que a Sabesp deve ter interesse em participar. Inclusive nós recebemos contatos da Sabesp nos últimos dias pedindo informações e demonstrando interesse em participar do processo licitatório. É um processo absolutamente aberto, né? Obviamente que as regras são definidas pelos interesses do município, e se as empresas que participarem desse certame todo estiverem todas habilitadas e cumprirem as exigências editalícias, elas vão concorrer, aquela que tiver a melhor proposta para a cidade vai vencer. A Sabesp tem participado de licitações em diversas cidades, né? Eu gosto da Sabesp, tem Sabesp na minha cidade há 30 anos e não tenho problema nenhum, não. Eu pago R$23 por mês de água lá em Piraju. Não tem problema nenhum, não, e não falta água, viu? O problema disso tudo é que ótima Sabesp, não tem problema nenhum com a Sabesp. O problema nessa questão toda é que o barulho tem sido tratado de forma política. Isso é político, né? E nós não vamos resolver isso de forma política, nós vamos resolver isso de forma administrativa, de forma gerencial, né? E se a gente ficar pensando em fazer política, a gente não resolve os problemas da cidade, a gente empurra com a barriga para deixar para alguém resolver, que é o que fizeram até agora, né? Então, realmente, tem que ter o couro grosso mesmo para tomar algumas atitudes. Sobre isso, vocês entenderam tudo ou não? Faltou alguma explicação, prefeito? Acho que não, né? Ficou claro. Então vamos falar de coisa boa agora? Se bem que isso também é bom. As pessoas não estão vendo ainda, mas vão ver depois, que é bom. Isso é mesmo que você disse. As pessoas costumam avaliar se a administração é boa ou não apenas quando elas veem a obra sendo entregue, a rua sendo asfaltada. Mas muita gente não sabe que para asfaltar a rua precisou viabilizar o orçamento. É como cuidar da sua casa. Como é que você vai fazer compras se você não tem orçamento na sua casa? Ninguém sabe que para, por exemplo, resolver o problema da falta d'água, precisou de dinheiro. E não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? Você não administra, você não cura uma pneumonia se não tomar, muitas vezes, uma bezetacil. Tem que tomar. Às vezes o remédio é amargo, mas tem que tomar. Agora, se eu, como prefeito da cidade, que fui eleito para resolver os problemas que existem aqui, ficar com medo de tomar medida impopular porque a minha imagem política vai sofrer desgaste, então acho que as pessoas não me elegeram para isso, senão elas tinham escolhido um ator global, não eu para ser prefeito. Tá bom, então. Vamos falar então de outras coisas, mudar de assunto um pouco. 10 novos leitos na UTI cadastrados? Como é que... Eu não estava sabendo dessa história. Nós trouxemos o ministro Padilha aqui em março para inaugurar a nova UTI da Santa Casa, mas esses leitos não haviam sido liberados pelo Ministério da Saúde. Então nós conseguimos essa liberação. Falei pessoalmente com o ministro, fui a Brasília, nós conseguimos liberar, saiu publicado no final do mês de agosto a portaria já no Diário Oficial da União, autorizando já a Santa Casa a começar a realizar os atendimentos na UTI via SUS.
E esses 10 novos leitos de UTI que nós estamos liberando para a Santa Casa, que nós conseguimos liberar através do Ministério, na verdade liberamos o atendimento. Se nós somarmos com o que já se tem de leito para atendimento via SUS na cidade de Jaú, ele vai ultrapassar inclusive o número de leitos disponível em outras cidades. Bauru, por exemplo, não vai ter um número de leitos per capita de UTI tão alto quanto nós vamos ter aqui. Mas é leito de UTI, o que precisa ficar bem claro, né? Não é para atender casos de baixa complexidade, é para atender pessoa que está chegando com risco de morrer, infartado, AVC, essas coisas. Mas o fato é que nós fomos fazer o trabalho político junto ao Ministério e o Ministério liberou. Então, você estava falando agora da Santa Casa, eu lembrei de uma declaração do diretor do pronto-socorro, do vereador Segura, meio que linkando com a história do Saenja. Ele falou assim: eu inclusive quero pedir para o prefeito ver se não libera aí a tarifa de água e esgoto para a Santa Casa. Esse tipo de... Desculpa ter voltado nisso, mas eu achei interessante essa observação dele. Esse tipo de medida pode ser incluído no contrato? Nós vamos conversar, nós vamos fazer agora nesse momento que antecede a publicação do edital, ou até mesmo nos momentos em que o edital ficar disponível para consulta pública, nós vamos colher as informações e as sugestões da comunidade para ver aquilo que é viável implantar, e o que for possível a gente vai fazer. Bacana. Projeto Guri, agora está de casa nova, ficou legal ali, né? Bacana ali, a criançada gostou, viu? Nós entrevistamos a criançada gostou. Nós demos uma nova sede para o Projeto Guri, nós fizemos uma ampla reforma no prédio da Secretaria de Cultura, reformamos as salas, trocamos as janelas, instalamos pisos, e isso fez com que essas novas instalações que nós disponibilizamos para o Projeto Guri fez com que o número de vagas aumentasse bastante significativamente. Nós tínhamos 303 vagas disponíveis preenchidas, desculpe. Nós tínhamos 303 vagas preenchidas, mas tínhamos 413 vagas disponíveis. As vagas, essas outras 100 vagas não eram preenchidas porque não havia espaço na sede antiga do Projeto Guri. Então agora, com essa nova sede que nós demos para o projeto, com a reforma do prédio da Secretaria, do prédio da Tenente Lopes, nós fizemos uma revitalização das instalações, né? E colocamos o Projeto Guri lá. Isso possibilita que a gente possa agora disponibilizar essas 110 vagas que não estavam sendo preenchidas. A gente acredita que nesse espaço a gente consiga ampliar ainda mais o número de vagas. Mas essa ampliação do Projeto Guri foi bastante interessante, porque é um projeto muito bonito e que estava meio que jogado às traças, né? Então era uma questão de honra para mim dar essa nova sede para o Projeto Guri, para a gente colocar... Porque o prefeito é músico. O prefeito é músico também. Roqueiro. E a banda, quando que vai tocar? Agora em dezembro, a gente está... Que bacana. A gente começou a ensaiar de novo agora. Que legal, muito legal. Isso é muito bom. A segunda sala do Teatro Municipal, sala 2 do Teatro Municipal também. Essa é uma outra medida que foi bastante interessante, adotada pela Secretaria de Cultura. E uma coisa que nós temos feito muito é usar da criatividade e reaproveitar os materiais existentes. Quando a Câmara Municipal, o plenário da Câmara que passou por uma reforma há alguns anos atrás, as antigas cadeiras da Câmara Municipal, que estavam todas em bom estado de conservação, são poltronas antigas, até estilosas, mas estavam em bom estado de conservação. Elas estavam todas jogadas no corredor do teatro, entupindo inclusive a saída de emergência que tinha lá. Tudo abandonado, tudo... O que nós fizemos? Nós reaproveitamos as poltronas que eram da própria Câmara Municipal, que estavam abandonadas. Nós fizemos uma revitalização de parte delas, estavam em bom estado, a maioria. E nós instalamos essas poltronas antigas da Câmara, que estão em ótimo estado, na parte de trás do teatro. Na parte de trás onde acontecem as formaturas. Então nós acabamos montando uma sala 2, com capacidade para até 100 pessoas, para que a gente possa ali fazer espetáculos com um aspecto de mais proximidade entre intimista. O público e o artista, né? Espetáculos mais intimistas, vamos dizer assim, e para plateias menores. Então, hoje nós temos a sala 1, que tem capacidade para 600 espectadores, e a sala 2, que é um novo espaço que nós estamos lançando no Teatro Municipal para 100 pessoas, para espetáculos menores. Mas o fato é que tudo isso foi feito sem gastar dinheiro público, simplesmente reaproveitando estruturas que estavam abandonadas, sucateadas, em desuso,
e nós conseguimos com criatividade montar essa sala 2 e já teve espetáculos ali, o pessoal gostou bastante. Sustentabilidade chama isso, elementar, meu caro Watson. Ele tá, além de tudo, estava lá entupindo o corredor do teatro e ninguém enxergou isso, né? Estava entupindo a saída de emergência. Vai me desculpar, mas é um tudo, absurdo isso. Não dá para não falar que isso é um absurdo. Teve também a reforma da escola Lúcia Sampaio Galvão, em Potunduva? Teve. Essa escola estava completamente... A foto, tá bonita? A escola estava parecendo um presídio, pra falar bem a verdade. Tava parede caindo, janela caindo, a cozinha estava uma sujeira, sem condições sanitárias, higiênicas. É uma judiação ver como estava a escola. Então nós buscamos recursos junto ao FDE, fomos mostrar as fotos, conseguimos esse dinheiro e estamos já na fase final da reforma. Nós trocamos todos os pisos da escola inteira, trocamos as lousas, pintamos as paredes, a cozinha foi totalmente reformada, armário foi trocado, piso foi trocado, azulejo foi trocado, janela foi trocada, vidro novo foi colocado, o pátio foi totalmente refeito, toda a parte de concretagem, de muros, de pintura interna e externa. Agora estamos resolvendo o problema das calhas. Então nós estamos mudando totalmente as condições da escola Lúcia Sampaio no distrito de Potunduva. Bacana. Residencial Frei Galvão, asfalto. Foi feito asfalto? Totalmente asfaltado dentro do nosso governo, de julho a setembro desse ano. Isso é importante dizer o seguinte. Com que verba? Com dinheiro do município. Ah, é? Dinheiro do município. Porque isso graças ao trabalho de contenção de despesas, de corte de despesas não obrigatórias. Graças a essa política austera nas finanças públicas, nós estamos tendo dinheiro em caixa para quitar a contrapartida, a obrigação que o município tinha junto ao governo federal, que não tinha sido feito. Porque assim, as casas do Frei Galvão foram feitas pelo governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, 777 casas. E o que era a obrigação do município fazer? Colocar guia, sarjeta, ligar água e asfaltar o bairro inteiro. E tudo isso foi feito pelo nosso governo de julho a setembro desse ano. Eu queria que você esclarecesse uma coisa, porque às vezes as pessoas que não trabalham em prefeitura, que não têm a convivência com o poder público, não sabem. Mesmo quando a prefeitura recebe verba, seja ela estadual ou federal, a prefeitura tem que dar uma contrapartida, senão a verba não vem. Então tem que ter dinheiro em caixa. É só pedir para o governo federal, pedir para o governo estadual. Não é assim não. No caso do Frei Galvão, o governo federal construiu as casas, mas colocar guia, sarjeta, ligar água e principalmente asfaltar o bairro. São quase 30 mil metros quadrados de asfalto. Era tudo responsabilidade do município. O município estava endividado quando a gente assumiu e a obra estava parada do asfalto. Não tinha asfalto, não tinha guia, sarjeta, não tinha nada. As casas estavam sendo construídas, mas a parte da prefeitura, a prefeitura estava inadimplente. Graças a essa ordem na casa que nós estamos botando nas contas, né, e que tem chiadeira de quem perdeu mordomia, e tem chiadeira de quem teve a torneira fechada. E essa economia fez com que nós tivéssemos mais de 1 milhão para pagar contrapartida. Estamos pagando à vista, colocamos guia e sarjeta em todos os quarteirões na frente de todas as casas, estamos terminando as calçadas ecológicas, ligamos a água e já asfaltamos 100% das ruas do Frei Galvão com o dinheiro do orçamento desse ano. Tudo que era de obrigação da prefeitura fazer no Frei Galvão, quem fez foi o nosso governo. Eu queria dar uma informação aqui. Existem algumas casas do projeto, do programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente passa ali na estrada, a gente vê. Também Espírito Santo do Turvo, que já estão prontas há 1 ano e não puderam ser entregues porque não tem infraestrutura. Tudo com as janelas, tudo quebradas já, os vidros tudo quebrado, as paredes todas sujas de barro, porque a prefeitura não terminou de fazer o serviço que tinha que fazer. Então é importante que se diga, porque as pessoas às vezes falam, o prefeito está dizendo que essas casas estão sendo entregues no governo dele. E estão sendo entregues no governo graças a essa questão. Olha, eu sou adepto da seguinte tese: não adianta você começar um monte de obra e ficar endividado e não conseguir terminar. Isso não é administração. Nós estamos terminando todas as obras iniciadas. Não é só o Frei Galvão. O Frei Galvão nós asfaltamos inteiro com o dinheiro desse ano. As casas do Jauó, para você ter uma ideia, desde 2000 vinha se arrastando o problema do Jauó. Construtoras que quebraram, prefeitura ficou inadimplente com a CDHU, prefeitura ficou inadimplente com construtora,
casas foram vandalizadas, construtora quebrou, teve que licitar de novo, enquanto não licitou, quebraram janela, quebraram telhado, quebraram casa, vandalizaram. Nós trocamos porta, nós trocamos janela, nós instalamos pisos em todos os cômodos de todas as casas do Jauó, do Orlandometo 2, que antes era previsto só no banheiro. E nós, nesse ano aqui, também por conta dessa política de finanças linha dura que a gente está levando, a gente tinha dinheiro em caixa para quitar a contrapartida e nós entregamos em 8 meses, 135 casas do Jauó, fora as 258 casas do Itatiaia. 373. São quase 400 casas que nós entregamos até agora. E algumas pessoas falam assim, mas essas casas não começaram esse ano. Assim, não importa quando começou, não importa que prefeito começou, importa que quem é prefeito tem que ter caráter para terminar as obras aqui. Claro. E para terminar tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro precisa saber falar não quando tem que falar não. Prefeito, nosso tempo está quase esgotando. Eu queria falar rapidinho, como é que está a Operação Tapa Buraco? A Operação Tapa Buraco está indo muito bem. Nós iniciamos uma Operação Tapa Buraco que vai chegar à cidade toda. Nós já fizemos o Tapa Buraco no Jardim Olímpia, no Jardim Dona Emília, no Residencial Lyon, no Jardim Planalto, no São Crispim, na Vila Maria, no Jardim Maria Cibele e no Jardim Campos Prado. Nesses dias agora nós estamos chegando no Jardim Carolina, acho que amanhã já chega. Nossa ideia é fazer o tapa-buraco em todos os bairros da cidade. Já fizemos tapa-buraco na Avenida Décio Pacheco, as avenidas também estão recebendo trabalho de revitalização, de reajardinamento, né? E esse trabalho de tapa-buraco começou, nós já fizemos boa parte nesses trechos que nós falamos, que eram trechos muito críticos que nós tínhamos na cidade, e a população, eu acredito que até o final do ano vai ver esse trabalho estendido aí para quase toda a cidade de Jaú. Bacana. E para fechar, aquela fonte que ficou linda ali na entrada da cidade, na Ana Claudina, ficou linda aquela fonte verde lá no... Sabe quanto custou? R$2.000. O que você fez ali? R$2.000. Então, mas o que não tinha ali que foi feito? Teve que trocar equipamento que estava danificado, quebrado, parte elétrica, parte hidráulica, iluminação colorida, iluminação artística. E principalmente carinho, cuidado, ir lá cuidar, ir lá todo dia para ver se está funcionando. É isso. Está funcionando, porque eu saio daqui à noite, está funcionando. Às vezes as pessoas falam, nossa, cara, baita coisa bonita daquela, né? Em vez de gastar dinheiro na saúde, vai gastar dinheiro para fazer a fonte. Custou R$2.000 para fazer a fonte. Que ótimo. Então, R$2.000, um cartão postal de entrada da cidade, né? Então, quem que não gosta de ver coisa bonita? Tem muita gente que fala coisa sem saber o que está falando. Não, né? Esse que é o lance do prefeito, né? O prefeito tem que fazer tudo. A saúde, tem que cuidar da cidade, é tudo, né? Multifacetada aí tem que ser, né, a sua administração. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria deixar você à vontade só para fazer suas considerações finais. Consideração final direta e reta. Fui eleito para resolver os problemas da cidade, não para ser simpático. Mas ele é simpático. Tá ótimo então, gente. Agradecemos a presença do prefeito Rafael Lunadelli Agostini aqui, prestando contas dos trabalhos da administração, e agradecemos principalmente a sua audiência. Até mais.